Fala, fera! Abençoado domingo pra você e pra sua família, fera. Abençoada semana pela frente pra você e a família sua, né? Tô chegando domingão bem cedinho aqui no Fala Fera, mas tá à noite aqui na Serrinha, porque eu gravei esse vídeo, galera, com auxílio da nossa Ana Maria, baita profissional da Band News, das Feras Esporte, também Esmeraldina, tá de cabeça inchada, a Ana Maria, igual você tá, fera, de cabeça inchada, nesse domingão de manhã, né? Por quê? Vocês sabem minha rotina já, né? Domingão de manhã o André tá na missa. Então não tem como gravar vídeo de manhã, tô na missa. E se eu gravar sábado à noite em casa, eu moro em apartamento, eu vou acordar a vizinha que mora em cima de mim. Então por isso eu gravo aqui no estádio Alipeiro sábado à noite ainda, para veicular domingo de manhã no Fala Fera. Pessoal, ontem, rapaz, eu até agora tô de cabeça inchada. Você também tá, Ana? Tá? Todo mundo tá. 3-2 pro Botafogo, Goiás jogo 1-1, perdeu o pênalti. O Anselmo Ramon bateu pênalti na trave, e aí outro pênalti pro Botafogo, fez o 2-1, né? Depois o Goiás empatou, o Botafogo fez o 3-2, golaço, e o Goiás perdeu. Perdeu a chance, gente, de ampliar, né, a diferença pro Coritiba, de 1 ponto para 4 pontos na Série B. E aí, perdeu, segue apenas 1 ponto a diferença do Goiás, que é o líder, para o segundo colocado, Coritiba, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás agora que voltará a atuar domingo que vem, lá em Florianópolis, 7 de setembro, hein? Dia da Independência, né? Rapaz, à noite, 8h30, ressacada Floripa, o Goiás encara o Avaí. Já trabalhei vários jogos lá na ressacada em Florianópolis, é um estádio bem agradável. Mas, por enquanto, vamos falar um pouco mais do jogo de ontem, pessoal. E aí, eu quero trazer aqui no Fala Fera a pergunta que eu fiz ao Mancini, porque eu informei no Fala Fera que o novo cobrador de pênaltis do Goiás era o Wellington Rato. E eu sou muito responsável com as informações que eu trago no Fala Fera e também na Band News com as Feras Esporte. Então, eu questionei o Mancini esse fator, né? Uai, Mancini, né? Você havia me falado que o Rato era o novo cobrador de pênaltis, e aí o Anselmo Ramon bateu o pênalti. Eu perguntei pro Mancini sobre essa situação, eu vou trazer a resposta do Mancini sobre esse tema, tá? Também o Mancini falando sobre o pênalti que o Goiás fez para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, onde saiu o gol de empate do Botafogo, né? O 2-1 do Botafogo, cobrança de pênalti. E depois, na sequência, após o Mancini, eu voltarei, porque quando o Mancini me deu essa resposta sobre o Rato e o Anselmo Ramon, eu e a Ana Maria saímos correndo da sala de imprensa do estádio Alipeiro e fomos até a zona mista. E lá ainda deu tempo, perdão, de perguntar para o Anselmo Ramon isso, né? A questão do pênalti, o que o Mancini falou na coletiva. Então, na sequência, Mancini sobre a questão do pênalti, né? Se era o Rato para bater ou não, né? O Mancini falando sobre o pênalti que o Goiás fez do Botafogo e depois o Rato respondendo a pergunta minha com relação ao pênalti. E aí depois eu voltarei no Fala Fera. Caio Munif, Rádio Bandeirantes, qual a sua avaliação desse jogo de hoje? Boa noite a todos. A avaliação é de que a gente deixou escapar uma vitória, frutos de muitos erros defensivos que a equipe voltou a cometer. Infelizmente, a gente sai na frente logo no comecinho, acaba sofrendo o gol de empate numa falha nossa, e aí tem que recomeçar. E aí a equipe recomeçou, fez até um bom jogo no primeiro tempo, buscou, martelou bastante. Aí tem o lance do pênalti a favor, onde a gente desperdiça a cobrança e logo em seguida a gente falha de novo num lance onde o nosso adversário tinha apenas um jogador, no meio de 3 jogadores nossos a gente faz o pênalti, eles acabam virando, a gente tem forças ainda para ir lá para empatar. E aí depois o jogador do Botafogo acertou um chute de fora da área lá na gaveta, enfim. Mas eu acho que ficou muito nítido para a gente que hoje faltou um pouco de competência da nossa parte para ir lá e matar o jogo, essa é a verdade. A gente tem que reconhecer, e eu sempre falo para eles que o dia que não dá para ganhar, não perde. Hoje era um dia assim. As coisas não estavam dando certo dentro de campo, a gente tinha que ter tido uma maturidade diferente. Mancini, André Rodrigues da Band News, e aí
que eu vou colocar aqui, se eu estiver errado, você pode até me corrigir na hora aqui. Claro, aquele vamos lá. jogo após contra o Amazonas, o jogo na sequência Serrinha, me fugiu qual foi o jogo. Tanto eu quanto o Caio Munife, conversamos contigo, né? O Tadeu não é mais o cobrador, né? E o Wellington Rato é o novo batedor de pênaltis. Naquele bate-papo, você falou do Lepo também, que cobra bem, e do Anselmo Ramon. Durante a semana, o Rato até confirmou, né, em coletiva, estava treinando bem pênalti e tudo mais. Aí veio o jogo. Anselmo Ramon e Rato conversaram antes do pênalti. O Anselmo Ramon bateu o pênalti e não fez o 2-1 para o Goiás. Ali é o quê? É decisão dos jogadores em campo, ou antes do jogo já estava determinado que seria o Anselmo Ramon e não o Rato? Não, estava determinado o primeiro jogador, o Wellington Rato. E aí depois, em sequência, Anselmo e Tadeu. O que aconteceu ali, e não dá para a gente precisar, porque eu estava distante também, os atletas hoje eles têm a mania de um pegar a bola para o outro bater. E eu vi que a bola ficou um pouco na mão do Rato, um pouco na mão do Anselmo, ou seja, certamente eles tiveram uma conversa dentro de campo. Os dois estavam habilitados a bater e entre eles decidiram que o Anselmo bateria. O que eu estou imaginando é que foi isso. É óbvio que quando a gente perde um pênalti gera uma revolta em todo mundo, porque você acha que aquela era uma oportunidade de ouro, ainda mais porque nós faríamos o segundo gol e ali o jogo ficaria muito propício para a gente. Eu tinha ainda várias substituições a fazer, enfim. Com calma, depois a gente vai sentar e falar sobre isso, mas o que eu acho que aconteceu foi o que eu acabei de citar aqui. O primeiro batedor era o Rato. Com a atuação que teve contra o Botafogo, a questão desempenho te deixa satisfeito? E o pênalti cometido, por favor? Olha, em termos de desempenho, eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Martelamos bastante, andamos perdendo algumas oportunidades interessantes de gol, voltamos para o segundo tempo bem também, até a marcação do pênalti. Ali eu acho que nós estávamos realmente fazendo um jogo seguro, sem sofrer demais, um jogo perigoso como todos os jogos são, mas a equipe vinha bem. Quando nós perdemos o pênalti e tomamos o gol de pênalti em seguida, aí houve um abalo emocional, porque é óbvio que todo o estádio percebe que não deveria estar daquela forma, que poderia estar de outra forma. Nós poderíamos estar vencendo a partida e naquele momento a gente estava perdendo a partida. A partir dali, acho que o jogo ficou um pouco diferente, até pelas substituições. Eu acabei abrindo o time para tentar empatar, a gente consegue empatar, né, de uma forma meio desordenada, essa é a verdade, e aí acaba tomando o terceiro gol logo em seguida, que dá um outro choque emocional. Enfim, nós sabemos que isso é futebol, a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente não quer que aconteça, e a gente tem que entender que se aconteceu foi porque nós somos incompetentes em algumas coisas, essa é a verdade. E sobre o pênalti, foi um lance que não tem condições de sair um pênalti naquele lance. Eu sou um ex-atleta, sou um ex-jogador, enxergo, assisto jogos todos os dias, não tem condições em 3 contra 1 a gente cometer um pênalti daquele. Não teve uma corrida antecipada para bloquear o jogador do Botafogo. Os 2 outros jogadores não fizeram a cobertura no lance. Eu para te apontar tamanhos erros, eu ficaria falando aqui 5 minutos. O que não poderia ter acontecido era a marcação do pênalti, porque nós arrastamos uma falta até dentro da área. E não estou jogando a culpa aqui em cima de ninguém, não, mas foram erros dos 3 jogadores, na minha opinião, dos 3 jogadores. Mancini. Beleza, aí o técnico Wagner Mancini e também, né, o Anselmo Ramon, aqui no Fala Fera, né, galera? Então, tá aí as explicações do Mancini, né? Antes do jogo estava definido que o Rato era o batedor de pênaltis. Lá na hora do pênalti, o Anselmo Ramon conversou com o Rato, o Ramon bateu o pênalti, acabou perdendo. Vida que segue, bora levantar a cabeça, galera. Hoje, domingão, é folga geral no Goiás. Amanhã começa a preparação do Goiás, visando esse jogo domingo que vem, na ressacada em Florianópolis contra o Avaí, tá?
Meia Braia. O Braia já estava ontem no estádio Alê Pinheiro, assistiu o jogo do Goiás. O Braia com certeza vai ser relacionado para o jogo lá em Florianópolis contra o Avaí. Beleza? Para encerrar de fato, eu voltarei ainda hoje, mais tarde, nesse domingão, aqui no Fala Fera, com uma outra novidade do Goiás. Uma outra novidade, e a novidade positiva do Goiás, tá? Nesse domingão, ainda eu voltarei com essa informação aqui no Fala Fera. Abençoado domingo para você e para sua família, Fera. Uma excelente semana pela frente. E até daqui a pouco, mais tarde, 4h30, com outras informações do Goiás e essa novidade aqui no Fala Fera, que é o canal da Família Esmeraldina no YouTube. Ana Maria, muito obrigado, a Aninha aí, ajudando na filmagem desse vídeo aqui, ó, no estádio Alê Pinheiro, nesse sábado à noite, mas o vídeo para você é domingo de manhã. Até mais, pessoal, e até daqui a pouco. Grande abraço.